Ele nos alcançou para uma eternidade com Ele. E essa eternidade começa aqui. E agora eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de João. A gente vai ver aqui Jesus intercedendo por nós em João 17. João 17 é a oração sacerdotal. E no verso 20 ele diz assim: Ana Ariano, bem-vindos, tá? Fizeram faltas, mas eu sei que o Senhor abençoou vocês. Amém? Podemos ler? Diz assim: não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Somos nós, Jesus está falando de nós. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Deus de amor, nessa hora, Pai, nós queremos entregar os nossos corações nas tuas mãos. Queremos pedir que o Senhor nos dê agora a paz, Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha encher esse lugar com a tua presença. Toma conta, Senhor, desse ambiente. Pai, a tua palavra está sendo pregada. É importante que tudo aquilo que o Senhor queira falar, a tua igreja, todos nós, venha a ser falado. Então, Senhor, que o homem diminua e que Jesus venha aparecer. Que Jesus venha tocar em cada coração, dando vida. Que o Senhor venha dar vida para essa palavra. Porque nós conhecemos a tua palavra, Senhor. Mas nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a viver a tua palavra. Conhecemos a palavra da verdade, mas o que temos praticado da palavra da verdade? Então nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só que nessa oração, nessa hora ele fala de nós. E antes ele fala do mundo. Antes ele fala que nós não somos desse mundo. Assim como ele também não era desse mundo. Hoje nós somos nascidos em Cristo. Hoje há uma nova natureza. Então, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Na verdade, nós não pertencemos ao sistema desse mundo. Mas nós fomos enviados a esse mundo, assim como Jesus foi enviado. E nós não podemos nos isolar. Mas nós não podemos nos contaminar. Jesus, ele se enchia, sendo Deus, ele buscava o Senhor. Ele se separava para o Senhor. Se daqui a pouco nós vamos ler, ele quer essa separação, ele quer essa santificação de cada um de nós. Jesus, é importante que a gente entenda que Jesus, ele entende a nossa fraqueza, a nossa natureza. Ele sabe que muitas vezes na nossa caminhada, realmente o mundo vai nos derrubar. Realmente em algum momento nós vamos para o sistema. Muitas vezes nós conhecemos a palavra da verdade, mas muitas vezes a nossa fé, o nosso coração, não vai estar no Senhor. Vai estar às vezes naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos. Muitas vezes a nossa confiança vai estar na nossa condição financeira hoje, vai estar no nosso emprego, vai estar no marido, na esposa. Muitas vezes a nossa confiança vai estar naquilo que nossa carne ama. E muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Mas Jesus, ele conhece a nossa estrutura. Antes dessa oração, Jesus, ele conversa com Pedro e ele diz assim: Pedro, você vai ser peneirado. Satanás queria que você fosse peneirado, mas eu intercedi por ti. Então ele sabe da luta que nós temos nesse mundo. E ele intercede por nós. Jesus, ele não nos deixa só. Jesus, ele vai no nosso barco. Veja, havia a tempestade e Jesus dorme. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Ninguém sai
para um barco, ninguém vai para um passeio de barco, ninguém vai ao trabalho se o mar está agitado. Muitas vezes a gente está andando na nossa vida e de repente o mar se agita. E Jesus, ele sabe dessa nossa estrutura. E nessa hora, nessa oração, é importante que você entenda que ele não julga os discípulos. Nessa hora, ele já sabia que os discípulos, porque ele alerta que os discípulos iriam deixá-los, ele ia ficar só. Mas nessa hora, ele ora para o Pai e mostra a nossa fraqueza. Ele diz para o Pai: olha, por esse eu intercedo. Porque ele sabe que nós somos os homens falhos. Uma hora nós dizemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E muitas horas nós tememos. Qualquer uma situação pequena tira a nossa vida do prumo. Você vê que o Pedro, ele encara aquele soldado. Eu fico imaginando, poxa, Jesus falou que eu iria deixá-lo. Olha o que eu fiz com o soldado. Mas depois ele teme aquela mulher. Então Jesus, ele sabe dessa natureza do homem. E nessa hora, ele intercede por nós. Jesus, ele não se importa. Não é que ele queira, ele não se importa, como o pastor falou de Davi, ele não se importa com a tua queda. Mas ele quer que você tenha coragem de levantar as mãos para o Senhor. Ele quer que você realmente dependa. Ele quer que você entenda que ele é o único caminho. Ele quer que você entenda que sem ele nada você pode fazer. Isso Jesus, ele quer de mim e de você. Isso ele espera de mim e de você. Então, eu queria que você entendesse Obrigado, irmã. Eu queria que você entendesse essa situação desse intercessor, conhecendo todo o teu coração, conhecendo que amanhã você pode estar caído e ele não vai ter vergonha de sentar ao teu lado. Ele não vai ter vergonha daquela prostituta. Ele não vai ter vergonha do ladrão. Jesus, ele vai com as pessoas. Jesus, ele anda com as pessoas. Ele toca, ele senta. Ele não se importa se o A, se o B, se o fariseu vai dizer que ele está sendo beberrão, que ele é comilão. Ele não se importa com isso. E ele quer que a gente tenha esse entendimento, que nós viemos aqui nesse mundo para ser enviado ao mundo, enviado às pessoas, enviado aos homens. E não é nos separando dos homens, mas nós precisamos nos separar com o Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito, porque senão lá fora nós seremos presa fácil. Porque senão nós não vamos fazer a diferença. Então, sendo do mundo, não sendo do mundo, mas estando no mundo, é importante, é necessário essa ligação com o Senhor. É necessário que todo dia a gente possa buscar a face do Senhor. Então, eu queria que você entendesse isso, que você precisa estar cheio, porque só cheio do Senhor você pode fazer a diferença, pode fazer a diferença lá fora, nesse mundo. E uma coisa que Jesus, eu queria que você entendesse essa manhã também, é que como nós vamos fazer a diferença, se ao invés de nós, muitas vezes, se ao invés de nós levarmos a igreja para o mundo, nós estamos trazendo o mundo para a igreja. Aí é diferente. Aí é quando nós trazemos o sistema, é quando nós trazemos a competição, é quando nós vamos trazer a comparação, é quando nós vamos olhar para os status, é quando nós vamos querer competir. Então, nós trazemos o mundo para dentro da igreja. E isso Jesus não quer. Isso Jesus não tolera. Ele não quer uma igreja com contenda. Ele não quer uma igreja dividida. Na palavra que nós lemos, ele diz que nós seríamos um. E como nós pensamos em eternidade, se estamos aqui dentro de um corpo e o A não fala com B, o A vira as costas para o B,
como nós pensamos em eternidade, se há tanta competição, se eu não me importo se a Ana está bem, se eu estou competindo com a Ana, se eu olho para o Carlos Eduardo, viro o rosto, e Jesus, ele está vendo tudo isso. Então a gente conhece a palavra, mas o que a gente tem vivido dessa palavra? Alguns cultos atrás, o pastor Carlos Eduardo, ele disse numa pregação da noite, ele disse assim: não importa o quanto você conheça da Bíblia, mas o que você vive da palavra de Deus. Isso tem tocado no meu coração, isso eu tenho falado, poxa, nós conhecemos tanto a palavra, mas por que nós não temos esse poder? Por que nós vemos o enfermo? Por que nós vemos tanta necessidade? E por que não acontece nada? Mas eu não estou falando só de curar o paralítico como Jesus curava, dava vista ao cego. Não, eu estou falando do que Ele quer restaurar dentro da nossa alma. Então, é importante que a gente realmente abra o nosso coração, seja sincero. A grande diferença de Davi o tempo todo foi a sinceridade dele. Ele fez tudo isso. Ele matou, ele adulterou, mas ele chegou e se consertou com Deus. E nós, muitas vezes, chegamos aqui, vemos, irmãos, o culto, talvez 3 vezes no domingo, 3 vezes por domingo nós vemos o culto, vemos na quarta. Mas o que a gente tem trazido, o que a gente tem levado desse culto? O que a gente tem aplicado desse Jesus? E muitas vezes a gente está aqui. E muitas vezes ele disse, nesse capítulo, ele vai dizer que nenhum do que Deus tinha dado para ele se perdeu, a não ser um. Porque não vale você estar dentro da casa do Senhor, escutando a palavra do Senhor, se você não deixa essa palavra entrar no teu coração. Então você nota que de todos que Deus deu para ele, um se perdeu porque o tempo todo ele via a multiplicação de pão, ele via Jesus acalmar o mar, ele via Jesus dar vida para o filho da viúva. Judas, ele estava presente em tudo, mas não adianta estar presente se o nosso coração está travado, se o nosso coração está mecanizado. Não adianta eu chegar para a igreja do Senhor com o mesmo pensamento do mundo, querendo uma competição, querendo ser mais. Aqui, você e eu, nós precisamos entender que não tem um melhor. Todos são amados, mas o que nós temos vivido? O que a igreja vê? O que o mundo vê da nossa igreja? Eu falo da igreja geral. Realmente nós somos conhecidos por essa união, por sermos um? Realmente será que a gente não tem provocado essa contenda que Jesus tanto abomina? Então eu fico olhando para a igreja de hoje e realmente a gente fica triste, porque a gente vê quão distante a gente está dessa palavra. A gente está andando em blocos e não é assim. O corpo de Cristo precisa ser um. Não existe o bloco da Beth, o bloco da Soraide, da Ana, não. Aqui é uma igreja e precisa ter de verdade uma unidade. Quando que a gente vai deixar essa palavra entrar no nosso coração? Quando que a gente vai parar e quando chega esse espírito de contenda, quando que nós vamos ter coragem de quebrar, porque nós temos a palavra da verdade? E ele fala aqui, no 17, ele diz assim, desse capítulo: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então nós temos lido a palavra, mas cadê essa aplicação nesses dias? Cadê a nossa diferença? Eu gosto da igreja de Atos, eu acho lindo a igreja de Atos, mas na igreja de Atos a gente nota que aquela igreja contava com a simpatia do mundo. Por quê? Exatamente por essa unidade. Então, a gente olha, que bom que eles dividiam o pão, compartilhavam, iam de casa em casa, mas note que o mundo percebia a diferença. Note que eles eram conhecidos pela igreja, e o mundo tinha simpatia dessa igreja. E hoje está diferente. E hoje, às vezes, a gente chama para a igreja, a gente traz uma vida, mas cadê a nossa aplicação? Cadê o nosso cuidado? Então, Jesus, ele nos preparou, ele nos deu autoridade. Mas, irmão, enquanto tiver essa divisão, enquanto tiver, como é que eu vou te falar, essa separação, esses blocos, Deus não vai operar da maneira que Ele quer. Ele opera sim porque Ele é misericordioso, mas não na plenitude que Ele quer.
Então eu queria que nós, igreja, entendesse essa verdade. Eu queria que você não se escondesse. Eu queria que, quando eu falo você, eu falo comigo. Eu não posso me esconder. A gente não pode estar contente se a gente vê que os dias são maus. Se a gente vê que está mais perto da volta a cada dia e a gente não percebe assim uma mudança. São tantas dores, são tantos males. E você vê que a situação está se repetindo. E nós precisamos tomar uma decisão, que é voltar para o Senhor. É ter essa coragem que Davi teve quando ele escreve no Salmo 51. Quando ele diz o que o pecado causou nele. Mas eu queria te levar antes no Salmo 139. O verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Note, vamos ter agora essa coragem de verdade de pedir ao Senhor para que Ele olhe para o nosso coração. Eu fiquei pensando, por que falar dessa maneira, por que trazer essa palavra? É porque, irmão, nós influenciamos. É porque você precisa se enxergar como igreja. É porque você precisa se enxergar como aquele que vai fazer a diferença. Então, tudo que eu falei aqui, eu sei que você conhece, mas a gente precisa tomar essa decisão de não se conformar com tanta contenda, com tanta intriga. Nós fazemos tantas comparações que às vezes a gente olha qual a diferença do mundo para a igreja. E quando a gente pega as pesquisas, a gente vê que está tudo muito parecido. Só que existe uma diferença. Nós temos esse intercessor. E é hora novamente de fazer o que Davi fez. É hora de voltar para os braços dele. É hora de realmente olhar para aquele clamor que ele faz. Onde ele fala que nós seríamos conhecidos como um. Onde ele intercede ao Pai. Veja, ele sabe desse cansaço. Ele sabe dessas dores. Mas, irmãos, olha para que nós fomos enviados. Ele diz que todo o poder que ele tinha, ele nos deu, foi nos dado. E agora, como nós vamos agir com esse coração tão competitivo, com esse coração tão machucado? Às vezes há uma ingratidão tão grande dentro de nós. A coisa que a gente traz que não faz bem. Eu conheço o irmão há tanto tempo, um exemplo, eu conheço a Ana, e nós andamos juntos durante 2013. Eu e a Ana fazendo a obra, buscando. E um dia, como ela é humana, eu também, um desapontou o outro. E de repente, a gente joga tudo para o lixo. Então a Ana já não serve mais. É assim que Jesus faz comigo e contigo? Não é assim. Então a gente precisa resgatar essa memória. Então, o Carlos Eduardo ele foi tão bom para mim em 2010. E hoje? Não, ele fez isso. Aí eu deleto, eu excluo. Não é assim. A gente precisa ter coragem, a gente precisa crescer para se consertar. E às vezes a gente percebeu que ficou aquele mal-estar, mas cadê a coragem? De chegar, irmão, o que eu te fiz? Cadê essa coragem? Cadê essa verdade? A gente não tem feito isso. E por que nós não fazemos? Será que é melhor a gente estragar, a gente jogar por terra, a gente deixar para trás tudo aquilo que Jesus já construiu conosco?
por conta, não, eu fui machucado. Irmão, você foi machucado, mas você machuca. Eu sou machucado, mas eu machuco. Então a gente precisa realmente olhar para dentro de nós. Será que a gente é aquele que está levando aquela palavra de conserto? Aquela palavra de paz? Porque essa palavra está na nossa boca. Jesus Cristo, Ele nos enviou para quê? Para pregoar esse ano aceitável do Senhor. Mas se dentro de nós, se nós, igreja, estamos assim, como eu vou lá para fora? Mostrar o quê? Se a gente sabe que isso não está sendo a verdade, é isso que Jesus bate. Jesus batia o quê? Ele era contra o que ensinava a palavra de Moisés? Não. Mas ele não gostava daquela maneira de você conhecer a letra, de você falar, botar o fardo e não viver. Então isso precisa ser tirado de nós. Conhecemos a palavra, glória a Deus. Agora, vamos viver essa palavra hoje. Porque amanhã passa muito depressa. Talvez não vai dar mais tempo. Todo dia Deus olha para mim, olha para ti, com amor. Ele deposita a confiança, Ele nos enche. E o que nós temos feito? Nós temos um alimento tremendo para dar para os homens. Mas às vezes nós não estamos nos alimentando dessa palavra. E como é falado em João 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, novamente ele faz nos lembrar quando ele diz que sem ele nada poderemos fazer. Então é hora de a gente mostrar, é hora de a gente parar de mostrar uma falsa humildade quando nós não temos. Muitas vezes a gente vive de falsa humildade, mostramos uma coisa que na verdade nós não somos. Então, Jesus, Ele quer nos curar. Vamos voltar para João. Aí ele diz assim, no 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então é essa verdade que o Senhor quer para nós, essa separação. Olha, irmãos, a gente está iniciando um ano. Então nós temos responsabilidades. Às vezes a gente coloca planos, mas precisamos voltar a depender do Senhor. É melhor começar agora. É melhor a gente zerar com o Senhor hoje. Vai ser melhor a gente entender em que ponto nós estamos e sair. Quando eu falo da igreja, estou falando da igreja geral, mas eu falo da igreja nós. Olhe para onde você está nessa manhã. Olhe que Jesus nessa hora Ele intercede por ti. Olhe o que Ele tem feito na tua vida. Veja os benefícios. Seja grato. Olha de quantos Ele te livrou. Eu falava que Jesus, Ele sentava, Ele andava com as pessoas, Ele tocava, Ele andava com a prostituta, Ele não julgava a adúltera. Jesus, Ele dava a oportunidade. E nesses lugares, muitas vezes nós entendemos que muitas vezes nós andamos ali também. Da onde Jesus nos tirou? Da onde você foi tirado? E dessa maneira que Ele tirou a você, Ele quer te usar para que você seja mão dele para outros. E não é julgando que nós vamos alcançar. Então, eu fico olhando para nós, estou falando como igreja, a palavra é tão bonita, de a gente olhar esse Senhor intercedendo, mas
a gente muitas vezes se esquece da onde Ele nos tirou. Aí a gente não quer ir para o mundo. Não. Ele quer que você vá para o mundo. Ele quer que você alcance. Mas primeiro, existe a nossa parte. Existe essa separação. Primeiro, Ele disse que Ele veio para os da casa. Vamos nos consertar primeiro dentro da nossa casa? Nossa casa igreja, a nossa casa física, porque lá também é a nossa igreja. Será que a gente está estendendo a mão dentro da nossa casa? Será que a gente está provocando contendas dentro da nossa casa? Porque nós somos um. O Ivanildo daqui é o Ivanildo de casa. Ele pode se disfarçar, mas é um. E o que ele tem vivido em igreja, em casa? O que nós temos vivido no nosso ambiente de trabalho? Será que a gente tem se contaminado por esse mundo? Será que a gente só trabalha quando o chefe está nos olhando? Jesus, Ele está sempre te olhando. Ele está sempre me olhando. Às vezes eu fico olhando. Pede uma coisa, você vai e faz. O B te pede uma coisa, e você, opa, é o B. Não é assim não. Precisamos servir aos homens, porque Jesus serviu. Porque Jesus, Ele não se envergonhou, Ele não ficou com mágoa de Pedro. Pedro, tu vai me trair. E o Pedro não. Então, é importante que você entenda que Ele não está querendo botar o peso. Ele conhece realmente as tuas fraquezas. Isso Ele vai te ajudar. Isso Ele vai te livrar. Ele intercede por ti todos os dias. Ele falou antes desse capítulo 17, que Ele estava enviando para nós o Consolador. Então o Espírito Santo está contigo a todo instante, intercedendo contigo, pisando junto contigo, marchando contigo nessa terra. Todos os dias o Espírito Santo está presente na tua vida. Mas não deixe de lado o Espírito para dar um mergulho de vez em quando no mundo. Quando eu falo que Ele conhece a nossa estrutura, eu digo aqui, diante dos irmãos, com gratidão, porque tem dia, tem momento da nossa vida, que realmente a gente não precisa estar no mundo. Mas se você está no corpo, que você é um, alguém daquele corpo vai te olhar, vai te observar, porque Deus usa, claro que Ele tem poder para te tocar, mas Ele usa também os homens. E quando você está nesse corpo, um irmão olha para você, olha, Ivanildo não está bem, vamos interceder por ele. Como o pastor falou, se nós estamos aqui porque Jesus foi generoso. Então eu queria que você entendesse quantas vezes Deus usou e tem usado, porque não é por ser pastor que você deixa de ser homem. E quantas vezes eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida através de irmãos, eu vejo o zelo desses irmãos, sabe, intercedendo, tendo cuidado, olha, avisa, um cuidado tão bonito. E é essa igreja que Jesus quer, uma igreja que se sente uma. Olha, eu estou vendo o Ivanildo indo para um buraco, então deixa eu sustentar, deixa eu segurar. Quantos irmãos, quantas irmãs, alguns irmãos dessa casa, como intercede por a minha vida, eu sei que por a tua vida. Então eu sou grato, mas essa igreja que Jesus quer ver, uma igreja que realmente se preocupa com o bem-estar do outro, porque nós somos um. Então não existe aquele partido, eu estou bem, está tudo bem. Não, somos um, então eu olho para o lado, eu vejo se um está mais cansado, então eu dou a mão, eu sustento. Irmãos, é importante você se sentir como corpo, é necessário. Porque, note, para a eternidade onde você vai, esse irmão precisa estar contigo. E olha para o lado, não se separe, não se isole. Então esse intercessor, ele tem intercedido, mas isso ele quer tirar da nossa igreja. Isso não agrada o Pai. O que agrada o Pai
É quando nós saímos daqui e levamos a palavra viva. É quando nós vivemos essa palavra viva. É quando nós vemos um cansado e nós estendemos. Muitas vezes, irmão, você não vai ter nada para falar, mas a tua presença, um abraço, irá tocar no coração. Às vezes você não pode ajudar, talvez financeiramente, mas fique junto. Às vezes você não vai ser o médico que vai dar o remédio certo para a cura, mas você conhece Deus que cura. Então, não deixe só. Quantas vezes nós estamos passando por situações e a gente está tão cansado, mas cadê? Parece que estamos só, e não estamos. E às vezes a gente está tão machucado que a gente nem quer olhar para o lado. Aí porque eu estou com esse problema, eu não olho para o meu irmão. Não é assim. Você vê que Jesus, ele suou sangue. Mas olha só, no meio dessa caminhada, ele olha para nós. Ele olha para mim, olha para ti. Jesus, ele não ignorou você. Ele não ignorou a mim. Então, eu queria que você olhasse para esse Deus nessa manhã. E eu queria que agora você fechasse teus olhos comigo. A gente vai fazer só uma breve oração, depois a gente volta. Mas eu queria que você agora fosse sincero com o Senhor. Isso é para mim, é para ti, irmão. Deus, eu peço que tu olhe para cada coração nessa manhã. Pai, tu nos trouxe aqui, Pai, e nós queremos te perguntar. Temos provocado divisão, Senhor, entre irmãos, Senhor. Senhor, nós estamos tomando partido, Senhor. Deus, eu peço que tu vencerás essa igreja, Deus. Senhor, tu nos deu um nome de Restaurando Vida, Senhor, e nós queremos viver essa palavra, Senhor. Pai, eu peço que tu tire do nosso meio todo espírito de contenda, em nome de Jesus, todo espírito de divisão. Pai, olha para as vidas aqui, Pai. Sara nós, Deus. Tira de nós, tira de cada um de nós, Senhor. Deus, eu peço que nessa manhã tu olhe para o pastor Reinaldo e abençoe o teu filho, Deus. Unge os olhos dele, Senhor. Dá a palavra viva, Senhor, para que ele possa, Pai, ser um instrumento a cada dia mais aperfeiçoado em ti. Abençoe esse homem, Pai, que o Senhor confiou esse rebanho, Deus. Eu te peço que tu abençoe, Pai, os seus ajudadores. Abençoa, Pai, a cada um, Deus. Ensina a cada homem, a cada mulher que se senta nesses bancos, Pai, que são igrejas e que são vistos por ti, Deus. Ah, Deus, nós temos recebido de ti, o Senhor tem nos dado tanto, Senhor. Pai, mas a verdade é que nós temos praticado todos, mas pouco, mas hoje nós pedimos a tua ajuda. Eu quero te agradecer porque nessa manhã o Senhor nos tocou. E eu peço, Pai, que produza verdadeiro resultado. Que não seja só uma palavra, Senhor, mas que seja a palavra viva, a palavra de poder. Então, o Santo de Israel, intercede por nós nessa manhã. Eu peço que tu venha nos ajudar. Peço que tu venha nos cobrir com teu sangue. Peço que tu venha, Pai, em nome de Jesus, tocar nesta manhã, Senhor. Para que nós possamos entender, Pai, para onde nós fomos chamados. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, agora que eu queria que você olhasse para o outro lado da igreja. Então é hora de a gente ver que nessa igreja, que na igreja de Cristo hoje, existe um cabeça. Que na igreja de Cristo hoje, existe um que se levanta. E esse Deus, Ele quer me levantar e quer te levantar. Ele derramou o Espírito Santo sobre mim e sobre ti. Então olhe para as oportunidades que são te dadas. Olhe a tua vida hoje com o olhar de Cristo. A gente precisa aproveitar. Quando eu digo aproveitar, eu digo que às vezes
a gente reclama tanto da nossa situação, a gente reclama tanto daquilo que realmente às vezes Deus tem nos permitido. E a gente sabe que a palavra diz que Ele controla todas as coisas. Então, eu queria que você olhasse para a tua casa, olhasse para o teu trabalho. Não reclame tanto do teu trabalho. Não reclame tanto da tua família. A gente não pode se conformar com as ações erradas. Mas a gente precisa entender que hoje nós temos a palavra. E eu fico assim pensando, o que nós temos vivido dessa palavra dentro da nossa casa? Será que o meu filho, a minha filha, me conhece como um enviado por Deus? Será que nós temos realmente sentado com os nossos amigos de trabalho? Será que a gente tem apresentado essa igreja? Então vamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. Na tua escola, apresente o Senhor Jesus. Sente, não se envergonhe das pessoas. Não se envergonhe dos homens, porque o Senhor não se envergonha de ti. Então vá, entre, separado por Deus. Separado por Deus. Não para ser mais um, não para ser influenciado, mas realmente para influenciar. Mostrar que igreja não é chatice não. Igreja é aonde tem a presença do Senhor. Nós somos igreja porque Cristo habita em nós. Então vamos levar para esse mundo. Vamos levar essa igreja que se levanta nessa manhã. Viva, porque o Senhor nos ungiu. Eu queria que você entendesse que você foi ungido por Deus para levar as boas novas do Senhor. Então não tema o teu adversário, mas se submeta ao Senhor. Coloque a sua vida sob as mãos do Senhor, sobre a dependência do Senhor. Venha para a mão do Senhor e vá sem medo. Vá porque o Senhor, Ele vai à tua frente. Vai porque o Senhor, Ele te capacitou, Ele te capacita. A cada dia Ele tem nos capacitado. Vamos agradecer por a porção de hoje. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos nessa nação. Pastor, ele em outra pregação, o pastor, ele conta que você deve saber que na China, as igrejas que têm Bíblia, elas deixam a Bíblia presa. Então faz aquela fila e cada irmão lê um versículo. Aí eu fico assim imaginando, nós irmãos, olha a facilidade que nós temos. Tem Bíblia para todo gosto. Então vamos aproveitar. Vamos ser gratos por essa liberdade. Vamos convidar pessoas para mostrar esse Cristo. E nós mostramos, vivendo. E nós mostramos não só de discurso, mas de prática, de vida. Vamos levar esse sal aonde nós pisarmos. Vamos levar essa palavra que cura. Quantas coisas nós tomamos conhecimento e às vezes nós ficamos calados. Mas eu creio que chegou o tempo de a gente abrir a nossa boca. Eu creio que chegou o tempo de a gente marchar de mão dadas com o Senhor. Porque é isso que Ele tem para nós. É isso que o Senhor quer para mim e quer para ti. Uma vida de novidade de vida. Estendendo a mão para o cansado. Por quê? Porque Ele estendeu para nós. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de encontrar um irmão que Deus vai te apresentar, onde você pode falar com ele das tuas lutas. Não tenha vergonha não. Ninguém vai muito longe só. Por isso que o Senhor quer que sejamos um, assim como Ele é com o Pai. E Ele fala, ainda no capítulo 17, Ele fala assim no verso 3, Ele diz assim: e a vida eterna é essa, que conheço a Ti, como o único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós conhecemos esse Deus verdadeiro. Nós conhecemos a Jesus Cristo. E por Ele nós somos enviados. Então pise nessa terra com a autoridade do Senhor. Porque toda a autoridade te foi dada. Toda a autoridade. Você tem autoridade para levar essa palavra. Porque é o Senhor que te capacita. Então aproveite as oportunidades. Olhe para essa terra com a visão do Senhor. Saia daqui, veja esse dia lindo. Não olhe só o calor, olhe para o céu, veja esse céu azul, criado por Deus. Olhe para a sua casa. Graças a Deus você tem casa. Graças a Deus alguns têm ar. Então desfrute. Aproveite essa tarde, do lado da tua família, do lado dos teus amigos. Aproveite. Não é um filme, mas a vida, ela é bela. A vida com o Senhor, ela é maravilhosa. Ele fala assim, que no mundo, nós iríamos passar por aflições. Mas ele fala assim, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então, irmão, essa aflição que tu está passando, ela vai passar. Ela vai passar. Mas aí ela passou, então vamos continuar. Vamos continuar marchando. Vamos tirar do nosso coração os ressentimentos. O que ficou estragado. Vamos tirar do nosso coração as mágoas, as decepções. Eu fico imaginando, já pensou se Jesus guardasse? Será que a gente estaria aqui? Não estaria não. Porque Ele nos levanta de manhã, à tarde nós... Mas Ele não, Ele levanta com mão forte. Ele ficou feliz com Pedro, quando Pedro falou assim, quando Ele fala para Pedro, fala assim, Pedro, tu me amas. Quando Pedro entende, quando Pedro chora, eu fico imaginando, você se imagina como Pedro, quando Jesus fala assim para ti, Carlos, tu me ama? Edina, tu me amas? Ana, tu me amas? Adriano? Zé Carlos, tu me amas? Fique ouvindo isso do Senhor. Aí ele fala assim, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Irmão, não é só para pastores, para todos nós. Tantas vidas para nós cuidarmos. Nós temos a vida de Cristo, a vida eterna. Então é hora de aproveitar, é hora de viver. Porque um dia Ele vai nos chamar. Irmão, nós estamos muito tempo ouvindo essa palavra. É hora de viver essa palavra, é hora de praticar. É hora de semear o perdão, é hora de levar a palavra de perdão. É hora de levar a palavra da verdade. Eu gosto quando Ele diz assim, quando Ele fala assim, santifica-os na verdade. Então, vamos aqui olhar agora para a nossa vida, aonde nós precisamos ser verdadeiros. A verdade, ela te liberta, ela me liberta. Então vamos ser verdadeiros. A verdade do Senhor é a verdade em amor. Ele fala a verdade, mas provoca mudança. Não é só, você pecou isso, não é assim. Cuida da pessoa, vai ter o momento certo de falar, mas para isso tem que ter um cuidado. Não é assim chegando, você fez isso, não. Essa não é a tua função, nem a minha, de apontar as pessoas, não. Nossa função é de levar a palavra. Quem toca, quem convence, é o Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse assim, todos que tu amasse, toda a tua família estaria aqui. E não é assim. É o Espírito Santo que toca nos corações, porque um dia Ele nos tocou, e por isso estamos aqui. Então eu acredito sim, que nós podemos novamente ser conhecidos pela simpatia, que as pessoas vão realmente olhar para nós e querer conhecer desse Cristo. Mas para isso, esse coração já tem que estar sarado. Para isso, nós precisamos olhar para a igreja como um.
Para isso, a gente precisa tirar, com a ajuda de Deus e com o nosso esforço, que começa em nós, essas divisões. Esse espírito de contenda, que não faz bem. Mas, acredite, que o intercessor hoje se levantou. E ele se levanta, nessa hora, para te dar a mão. Então eu queria que agora você fechasse novamente os teus olhos, curvasse a tua cabeça e orasse comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai da verdade, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Deus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar, porque nós trazemos a palavra de uma maneira, mas é o Espírito que leva a cada coração. Então eu te peço, Senhor, que tu cuide, Senhor, para que ninguém endureça o coração nessa manhã. Falamos, Pai, porque nós fazemos parte. Falamos, Senhor, porque também erramos. Falamos, Senhor, porque muitas vezes nós provocamos as divisões. Mas nessa manhã nós queremos te pedir perdão. Nessa manhã, Pai, nós queremos mostrar, assim como Davi mostrou o coração, para Ti nós mostramos nosso coração. Pedimos que Tu venha de verdade tirar, Senhor, cada palha seca, cada contenda, Senhor. Tira a angústia, Senhor. Tira as decepções com os homens, Senhor. Porque, na verdade, nós que confiamos nos homens, quando, na verdade, precisávamos era ter confiado no Senhor. Nós que fazemos aliança, Senhor. Então, nessa hora, nós queremos reconhecer a nossa posição e pedir que o Senhor nos levante nessa manhã. Levanta a cada irmão, a cada irmã, Senhor, como uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. Nos lava no Teu sangue, nos lava com a Tua verdade. Fala, Senhor, a cada um. Olha, Senhor, para essas famílias. Muitos aqui, Pai, vieram aqui pedir socorro. E de repente, ouve uma palavra dura, Senhor, mas é o Senhor que socorre. Então, eu peço que tenha misericórdia de cada casa agora. Vá levando a palavra de paz. Que haja unidade dentro das nossas casas. Porque ali também é a igreja do Senhor. Porque ali, Senhor, nós habitamos. Então, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos unir, Deus. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, fazer-nos um, assim como Tu és com o Pai. E Jesus fala que as coisas do Pai pertencem a Ele, porque as coisas de Jesus pertencem ao Pai. E nós, Senhor, Tu nos deste a Jesus Cristo. Então, assim, nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Então, tudo que é nosso pertence a Ti. Então, nós queremos colocar em Tuas mãos. Então, nos ajuda, Senhor, quanto às nossas dificuldades, Senhor. Muitas vezes nós confessamos que nós não sabemos como mandar a nossa família. Então nos dá coragem, Senhor, para levar a palavra, Senhor, de conserto, para levar uma palavra viva dentro da nossa casa. Pai, vai construindo, vai restaurando os relacionamentos. Quantos pais, quantos filhos que não se falam, que não têm comunhão. Então eu te peço em nome de Jesus, vai quebrando de dentro do nosso lar. Nós queremos ter coragem, Senhor, para falar aquilo que produz vida, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos uma vida de aparência, não. Nem dentro da nossa casa, nem dentro da nossa igreja, Senhor. Nós queremos ser conhecidos, Senhor, pelo Teu amor, sim. Mas, Senhor, então eu peço que Tu comece em nós. Então limpa mesmo, Senhor. Comece em cada um de nós essa manhã. Comece em mim, em cada um dos meus irmãos. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos tocar. Eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos libertar. Ser com cada um. Pai, eu te peço que Tu venha aqui, Pai, realizar o Teu querer. Que essa igreja de verdade seja restaurando vidas. Então, comece em nós. Restaura nós que chegamos aqui cansado e sobrecarregado. Meu irmão, quando você está cansado e sobrecarregado, vá ao Senhor que Ele te alivia. Ele tira todo o excesso. Então vai tirando, Senhor, todo o fardo, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Tira em nome de Jesus. Deus, nós queremos Te agradecer por tudo. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vou chamar o irmão Carlos, que é o pastor Carlos, para ele abençoar as nossas vidas. Eu
Eu queria encerrar fazendo uma oração dentro do que o pastor Evanildo pregou. Eu creio que o maior defeito que nós podemos ter na nossa vida como crente é a falta de visão. Porque se nós não tivermos, não é ter uma visão de Deus não, é ter visão. Porque quando nós não temos visão, o nosso agir fica apequenado, nosso agir fica avarento. Então, dentro do que ele pregou, que Jesus falou, santifica a minha vida para que eu possa ajudar, nós às vezes ouvimos a palavra e a nossa arrogância é muito grande, meus irmãos. Ele falou sobre Pedro, que Jesus falou, tu me ama? Ele perguntou para Pedro quantas vezes? 3 vezes, mas nós na nossa arrogância já sabemos. Para que ele está me perguntando 3 vezes se eu já sei? A Bíblia diz, ensina o sábio, ele é mais sábio. Então o sábio não é aquele que sabe, é aquele que está sempre disposto a aprender. Sempre com o ouvido aberto, o espírito aberto. Quando Abraão estava cheio de gado junto com Ló, na esperteza humana, na falta de visão, escolheu Sodoma e Gomorra. Mas quando a situação apertou, quem estava intercedendo a favor de Ló? Abraão, porque Abraão tinha visão. Visão. É isso que Deus quer que nós tenhamos. Quando as coisas apertam, seja em casa, na igreja, como o pastor falou, seja contenda, né, falta de perdão, na realidade tem uma origem, a falta de visão. Porque se nós temos a visão que o Senhor tem, nós vamos agir, vamos errar, vamos, mas vamos agir melhor do que nós temos agido em todas as áreas de nossa vida. E eu vou pedir que você fique de pé. E a minha oração é que Deus nos dê a todos nós mais visão do reino de Deus. Uma visão alargada do reino de Deus. Para tudo aquilo que nós vamos realizar. Como Salomão, que sabia que ocupar uma posição, ele não tinha condições. E ele, com visão de Deus, ele falou, Senhor, dai-me sabedoria. Dai-me da tua sabedoria para julgar, para discernir, para realizar, para governar com a visão do Senhor. É o que nós te pedimos nessa oração muito simples, meu Pai. Dentro da tua pregação, dentro daquilo que foi falado aqui esta manhã. Dá a visão a cada um de nós. A visão do teu reino, a visão ampliada, a visão com olhos de águia, meu Pai, para enxergar longe, mas também para enxergar com discernimento, com percepção, com verdade. Porque o Senhor nos ama. E o Senhor criou cada um de nós a tua imagem e semelhança. E o Senhor é um Deus de visão. Porque se o Senhor olhasse só o que nós somos, nós estaríamos perdidos. Mas a tua visão sobre a nossa vida é ampliada. Para aquilo que somos, para aquilo que o Senhor vai nos transformar, para aquilo que seremos e para aquilo que nós estaremos na eternidade. Derrama, Senhor, uma porção da tua visão sobre a nossa vida. Orianda labachuri cantara lamanaia, Pai. Aquela gota gloriosa que vem sobre os nossos olhos. Aquilo que Jesus falou no Apocalipse. Colírio para que nós vejamos. Não queremos ser avarentos, meu Pai, na nossa visão, porque aí tudo vai ser contaminado. Todo o nosso agir e reagir. Faça isso sobre todos nós, começando nós que estamos aqui, Senhor, neste púlpito, para cada irmão, para cada irmã, de forma generosa. Aquilo que é difícil perdoar, aquilo que é difícil reagir, não se contaminar, quando nós temos a visão que Estevão teve, aleluia. Não é porque ele era bom, não, Senhor. Não é porque ele era excelente, crente, não é isso não. Ele teve uma visão da glória. Ele viu o céu aberto e o cordeiro em pé diante do Pai. Então ele pôde perdoar, porque a visão dele foi estendida, ampliada. É isso que nós te pedimos agora de forma generosa. Não é pela nossa estratégia, por aquilo que somos bons. É pela visão do cordeiro, com olhos como chama de fogo sobre os nossos olhos.
Assim nós oramos, assim nós pedimos. Leva o teu povo debaixo da tua mão poderosa para casa. Livra, Senhor, de todo mal. Abençoa este domingo o almoço, aqueles que vão retornar à noite para a ceia, os que vão descansar. Continua, meu Pai, nos dando a visão. Quando sentarmos à mesa, a visão da provisão na nossa frente. Quando formos deitar, a visão do sono, a providência e o cuidado do Senhor. A visão, aquilo que nós estaremos vendo do Senhor em nossa vida. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. 1, 2, 3, glória a Deus.